Glória a Deus. Boa noite a todos. Vamos iniciar agora mais um culto dessa noite, em nome de Jesus. E eu convido vocês a fechar os olhos, a gente orar agora em nome de Jesus, iniciar o culto. Espírito Santo, Pai, muito obrigado por mais esse culto maravilhoso que vai acontecer aqui. Deus, que você possa nos abençoar, nos encher do Senhor. Abençoa para os louvores, a palavra, a oração, a nossa adoração, tudo que vai ser transmitido aqui através desse culto online, que o Senhor possa nos abençoar, abrir nossos corações para entender o que o Senhor quer falar com a gente, Deus, em nome de Jesus. Recebe nossa adoração agora, em nome de Jesus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, provei do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de tua presença. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem lugar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados, Senhor. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás, e um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde
Vamos ficar com o melhor de Deus, a palavra, em nome de Jesus. Pastor? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus possa abençoar cada um de nós. Você está nos acompanhando. Deus abençoe você em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 João. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que ela estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Santo Espírito de Deus, ilumina, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, através do teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Deus, qual seja, Pai, a largura, a profundidade, Pai, a dimensão da tua, Pai, palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os apóstolos aqui estão testificando, através aqui da palavra, na Epístola de São João, que eles puderam presenciar Jesus, eles puderam tocar em Jesus. E agora eles falam que, através do apóstolo São João, ele agora fala que a manifestação de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo na vida deles, eles puderam agora transmitir agora, não somente, querido, para alguns, mas para todos aqueles que desejam conhecer Jesus, porque a vida nos foi manifestada, nós a vimos e testificamos dela. Então, o apóstolo São João começa a falar agora de um testemunho que ele pôde vivenciar com o próprio Jesus. Ele pode passar por momentos ali vivendo junto com Jesus, momentos que ele pôde presenciar milagres, a palavra do ensinamento, pessoas que haviam perdido as suas vidas serem ressuscitadas. Então, não é somente, querido, algo que eles ouviram falar, mas eles testificaram, eles puderam, querido, presenciar fatos maravilhosos. Se nós formos ler o Evangelho de São João, lá no Evangelho, João fala que nem todos os livros do mundo poderiam conter os feitos de Jesus. Isso mostra que Jesus, ele sempre foi muito ativo. Jesus, ele sempre fez muitas maravilhas, não, querido, de uma forma isolada, mas sempre em meio de multidões, sempre em meio de muitas pessoas. E esse Jesus, ele tem todo o seu processo de vida aqui na terra, e ele fala através da sua palavra, através das parábolas, do que era o reino de Deus. Multidões acompanharam Jesus, e aí tudo isso agora, querido, é documentado, escrito agora em livros. E isso, querido, é falado agora através da palavra de Deus para mim e para você, homens que puderam testificar Jesus aqui na terra. E agora ele fala que tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que eles presenciaram, eles puderam, querido, agora transmitir para mim e para você. E aí agora nós temos uma escolha como tema do mês. Você tem o poder da escolha, você tem o poder do que você quer ouvir, do que você quer ver e também do que você quer acreditar. Querido, você tem o poder de escolher em acreditar na cruz ou não acreditar na cruz. Querido, a vida, ela nos leva a ter muitas escolhas no decorrer da vida. Quando eu e você passamos a ter a maturidade que nossos pais têm nos dado toda a instrução necessária depois que crescemos, nós começamos a escolher o tipo de cor que gostamos,
passamos a escolher o tipo de comida que queremos se alimentar, nós passamos a escolher até as roupas que queremos vestir, porque a maturidade nos leva a ter o poder da escolha. Quando eu e você alcançamos a dimensão do que é a escolha, nós passamos agora a ser regidos por elas. E aí, querido, nós cada vez mais passamos a ser responsáveis por tudo aquilo que escolhemos em nossas vidas, porque isso leva à amplitude, querido, da dimensão do que é aquilo que gostamos, do que é aquilo que não gostamos. E aí cada vez mais iremos se tornando mais maduros, mais amadurecidos em nossas escolhas. E a palavra de Deus agora ela está mostrando que eu e você temos uma escolha. Que escolha é essa? A escolha da cruz. As pessoas estão escolhendo tantas coisas aí no dia a dia, as pessoas estão escolhendo tantas coisas na sua vida no decorrer do tempo, e eu vejo que as pessoas têm esquecido da maior escolha, que é Cristo na vida delas. As pessoas perdem tanto tempo com tantas escolhas fúteis, inúteis. Qual o tipo, querido, da roupa que ela vai escolher, qual o tipo da maquiagem que ela deve escolher, e aí as escolhas cada vez mais vai tomando o tempo das pessoas, cada vez mais vai aparecendo mais coisas para poder o tempo da pessoa ficar cada vez mais preenchido com as escolhas do dia a dia. Você vê que o tempo ele é algo que eu e você não podemos controlar, nós não podemos medir o tempo ele não se pode segurar na palma de nossas mãos. O tempo, querido, ele vai nessa sobre as nossas mãos, sobre o tempo. Você vê que não temos controle do tempo, mas temos o controle de nossas decisões. Com quem você deve conversar, com quem você deve ser amigo. E aí Jesus agora está falando, querido, através do Espírito Santo no coração, querido, do apóstolo São João, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. E aí agora ele está falando que Jesus, querido, ele é muito mais, querido, do que eu e você conseguimos imaginar. Imagine você pegar, querido, criar uma vida, trazer a existência de algo que não tem vida. Querido, quem consegue dar vida a um inseto, quem consegue dar vida a um animal, ninguém consegue, a ciência não explica como é que a vida surgiu, como é que a vida nasce, como é que a vida ela consegue ser reproduzida, querido, do nada. E aí os cientistas cada vez mais ficam perturbados, ficam questionando como é que essa vida ela passou a existir, como é que tantas espécies de animais, de insetos começaram, querido, a reproduzir nesse mundo. E aí a ciência não consegue explicar, querido, porque a ciência é Deus. A ciência se explica através do próprio Deus. Nada é obra do acaso, nada é obra, querido, daquilo que os homens conseguem compreender, mas é, querido, o Criador de todas as coisas. É o Altíssimo, é o Eterno que criou todas as coisas, através do Espírito da sua palavra, como fala a palavra de Deus em Salmos, que através do Espírito de sua boca veio existir todas as coisas, o mundo que vimos e o mundo que não vemos. Querido, você vê que a palavra de Deus ela é algo extraordinário que está além da compreensão humana. Então, é isso que agora o apóstolo João começa a testificar. Nós vimos a vida, nós tocamos na vida, nós conseguimos vivenciar com a vida. Você tem compreensão do que é que está sendo narrado aqui nesse primeiro versículo de João? É algo que está além da nossa compreensão. Está falando que o centro da existência de toda a vida, querido, eles puderam contemplar na pessoa de Jesus. Jesus ele é o Criador, o autor de toda a criação que eu e você podemos imaginar, podemos ver, observar. Querido, tudo aquilo que eu e você podemos contemplar neste mundo que se chama-se vida, é o Criador chamado Jesus que criou todas as coisas. Ele, querido, é dele que sai toda a vida. Jesus ele fala algo muito importante para mim e para você. Olha o que ele fala lá em João capítulo 10. Ele fala que ele é o bom pastor, e o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele fala que o mercenário, quando ele vê vir o lobo, ele foge, porque as ovelhas não é, querido, dele. Mas aí a Bíblia fala que quando o pastor, querido, ele vem, ele protege as ovelhas, e ele dá a sua vida pelas ovelhas, e ele tem o poder, querido, de novamente tornar de volta a sua vida. Querido, você vê que a morte não pôde segurar Jesus. Você vê, querido, por mais que os homens planejaram ali pegar Jesus e calar a voz de Jesus, o túmulo não foi suficiente para calar a boca de Jesus. A morte não teve o poder de fechar a boca de Jesus e deixar Jesus em silêncio.
Mas, querido, pelo contrário, a morte ecoou, a morte ela serviu como um alto-falante para trazer, querido, a realidade que existe o Criador de todas as coisas, que é Jesus. Eu e você, querido, agora temos, querido, esse entendimento através das epístolas que os apóstolos, os homens de Deus escreveram. E aqui ele narra, querido, essa profundidade da palavra de Deus, que Jesus, ele é, querido, a própria vida em pessoa. Então, quando eu e você encontramos Jesus, querido, acontece algo extraordinário. Jesus fala, querido, que aquele que comer da sua carne, beber do seu sangue, jamais, querido, terá morte eterna. Mas todo aquele, querido, que faz parte, querido, do corpo de Jesus, terá sempre a vida eterna. Você vê que os homens entram em desespero, as pessoas ficam, querido, todo mundo atemorizadas, quando acontece, querido, coisas que não está ao controle da humanidade, como, por exemplo, quantas pestes surgiram durante o mundo, a peste negra que dizimou uma grande parte da Europa. Você vê quando as doenças, ela vem, o homem fica em desespero, porque não consegue controlar, e aí Deus dá sabedoria aos cientistas para encontrar o medicamento, mas você vê que cada vez mais parecem novas e novas doenças, e o homem começa a ficar se perguntando de onde veio, de onde apareceu, como é que acontece, como é que não acontece. Mas Jesus, querido, ele tem nos assegurado que aquele que está em Cristo Jesus, querido, jamais deve andar em temor, porque a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E não estou falando para você ficar achando que as coisas não acontecem. Eu estou falando que eu e você temos que entender, como a Bíblia fala em Salmos, que fala que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Será que nós estamos acreditando na palavra? Ou será que as pessoas que estão, querido, só lendo a Bíblia e não estão entendendo a Bíblia? Será que a Bíblia fala em Salmos 91, querido, que praga alguma chegará na tua tenda? E aí as pessoas ficam desesperadas, as pessoas ficam, querido, entrando em pânico. Querido, você vê que o pânico tem levado à depressão, e a depressão tem levado ao suicídio. Querido, durante esse tempo dessa pandemia aumentou de uma forma extraordinária o número de suicídios. Olha como é que a pessoa tem tanto medo e acaba tirando sua própria vida. Isso mostra que é diabólico, isso mostra que é demoníaco, porque o medo, querido, ele traz tormenta. E a Bíblia fala que a tormenta, querido, ela não está no coração aperfeiçoado em Jesus. E é isso que Deus está falando para mim, para você. Aonde é que nós temos que escolher? Aonde é que nós temos que depositar a nossa confiança? Querido, escolha, demonstra confiança. Tudo aquilo que você escolhe na sua vida é porque você está depositando confiança. Querido, quando você escolhe em comprar um objeto, é porque você confia que aquele objeto é melhor do que o outro. Quando você escolhe uma marca de um produto, você confia que aquele produto é melhor que o outro. E aí você vai experimentando, você vai utilizando, e aí as experiências vai demonstrando que você teve a escolha certa. Querido, não estou comparando Jesus com um produto, estou dizendo que as escolhas é muito semelhante quando você escolhe Deus em suas vidas. As pessoas têm que aprender a escolher, as pessoas têm que entender e ter confiança na pessoa de Jesus na vida delas. E aí eu vejo que cada vez mais as pessoas não conseguem tocar em Jesus pela fé, porque a desconfiança está no coração de muitos, até no coração de muitos que infelizmente professam até o nome de Cristo. Porque, querido, fica com medo, fica em insegurança. Será que quando passar tudo isso as pessoas vão de fato voltar às igrejas? Será que quando passar tudo isso as pessoas vão ficar, será que eu sento nessa cadeira? Será que o irmão sentou nessa cadeira e estava doente ou não? Será que eu vou ter que trazer um álcool para poder desinfetar essa cadeira, querido? Será que vamos voltar dessa forma? Será que os cristãos estão preparados? A Bíblia fala, querido, que nos finais dos tempos haveria fome, haveria guerras, terremotos, tudo isso que nós estamos vendo. E a Bíblia fala que haveria pestes. Querido, é de admirar os cristãos ficarem abismados com aquilo que o Senhor já narrou. A Bíblia fala, querido, que nos finais dos tempos haveria pestes, haveria fome, haveria guerras. E aí você vê que isso também está atingindo agora a igreja de Deus. Você vê que a igreja de Deus agora está, querido, infelizmente distanciada. Você vê que o corpo de Cristo está distante. Não podemos se reunir, não podemos estar próximos por conta dessa pandemia maligna e diabólica. Mas em nome de Jesus isso não vai segurar a igreja do Senhor, não. Porque a igreja de Deus, querido, ela é um organismo vivo. Você vê que a igreja ela passou por tantos problemas, a igreja passou por perseguição, por morte, a igreja passou, querido, por tantas dificuldades e ela nunca parou. Não é agora que iremos parar, não é agora que iremos, querido, esmorecer. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim terá o direito da vida eterna. A Bíblia fala, querido, que nos finais dos tempos, querido, as coisas iriam ficar em dificuldade.
Querido, é muito fácil aí você ler a Bíblia e ler Apocalipse e ler os problemas que irão acontecer. Se você ler Joel, fala dos acontecimentos. Você vê ali Mateus também, 25, Deus começa a falar, narrando a respeito dos finais dos tempos. E aí, será que isso, querido, só está no livro? Não temos que também entender que isso aqui é profecia? Eu vejo as pessoas hoje em dia, não estou dizendo que é errado, as pessoas estão sempre buscando uma palavra de motivação, sempre estão buscando uma palavra que dê aquela motivação na sua fé, que anime ela, né? Digo fraco, eu sou forte, né? A minha força está no Senhor, a minha alegria, né, está no Senhor. Querido, isso é maravilhoso, mas a Bíblia, querida, ela não é um livro de autoajuda. A Bíblia, querida, é para quem acredita nela. A Bíblia é para quem tem convicção. A Bíblia, querida, é para aqueles que crê que Jesus, querida, é o mesmo hoje, ontem, eternamente. A Bíblia, querida, é para aqueles que acreditam que a nossa pátria não é aqui nessa terra. A Bíblia é para aqueles que crê que haverá a ressurreição dos mortos. A Bíblia é para aqueles que acreditam que irão voltar com o Senhor Jesus. Querido, nós estamos muito apegados nesse mundo. As pessoas estão muito apegadas nas coisas desse mundo. Eu vejo as pessoas com medo, temerosas. Eu vejo a pessoa em pânico. Eu vejo as pessoas entrando, querido, em uma neurose. A Bíblia, querida, ela é real. Imagine se estivéssemos passando pela perseguição que aqueles homens passaram. Se falar de Jesus era morto. Se falasse de Jesus você era perseguido. Se falasse de Jesus você era denunciado. Querido, essa pandemia está deixando muitos cristãos aí com a sua fé enfraquecida. Essa pandemia tem deixado muitas pessoas entrando em depressão. É isso que nós temos que entender. O nosso Deus tem nos garantido. Imagine se Estevão tivesse ficado atemorizado, o jovem Estevão. Foi o primeiro mártir da Bíblia. Quando ele começa a narrar a palavra de Deus, a Bíblia fala que aqueles homens começam a espumar, começam a ranger os dentes, porque Estevão começa a narrar, querido, que Jesus Cristo é o Senhor. E aí as pessoas pegam querido, ali Estevão e levam para fora para morrer a pedradas. Você vê que o Evangelho ele foi feito com sangue, com dor e lágrimas. Querido, o Evangelho foi feito com perseguição. Então nós temos que entender que era essa que estamos vivendo. A Bíblia fala lá em Lucas, será que quando o Senhor voltar irá encontrar fé na terra? Será que quando o Senhor voltar irá encontrar cristãos, querido, ali com o seu coração ali, de fato, enterrado na palavra de Deus? Nós estamos caminhando para o Apocalipse. Então as pessoas falam assim, Maranata, vem o Senhor. Querido, a palavra Maranata quer dizer vem o Senhor, é o Espírito chamando o nosso Senhor. E aí as pessoas desejam que Cristo venha, mas querido, a Bíblia fala que durante, querido, a vida de Cristo haveria também um momento da dor. Haveria um momento, querido, das profecias se realizar. E aí eu vejo que a igreja, ela muitas vezes não está preparada. Eu vejo muito entrando em parafuso. E aí você vê que cada vez mais as notícias vão deixando as pessoas mais neuróticas, vão deixando as pessoas mais assustadas. Então as pessoas não têm compreendido o que é a Bíblia. As pessoas não têm compreendido o que é o Evangelho. Se você for ler a Bíblia, querido, você vai ver que haverá dor e ranger de dentes, haverá sofrimento, mas a escolha que os apóstolos tiveram foi sentir a dor e o ranger de dentes em suas vidas. Homens que foram perseguidos, homens que deixaram tudo para trás por amor a Cristo. Então essa palavra é para você escolher a cruz. Essa palavra é para você entender o que é a cruz. A cruz, querido, não é somente nós acharmos que a Bíblia é um livro de autoajuda, mas a Bíblia é para aqueles que acreditam. A Bíblia é para aqueles que estão prontos a entender. Se possível for, querido, você vai ter que dar a sua vida por amor a Cristo. Se possível for, você vai ter, querido, que sair da sua zona de conforto. Você vai ter, querido, que sair do seu momento de conforto e aí começar a enfrentar os ranger de dentes. Versículo 2 fala assim, a vida foi manifestada, nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Querido, como é que iremos manifestar a vida? Eu vejo que cada vez mais nós temos que anunciar Jesus agora com mais frequência. Eu vejo, querido, que cada vez mais eu e você vamos ter que se apegar mais a esse entendimento.
Porque a Bíblia fala que o id, querido, muitas vezes estava esquecido. Eu vejo que o id estava esquecido numa gavetinha. Porque Jesus ele fala que quando ele, querido, iria subir para o céu, ele falou que todo aquele, querido, que cresce no nome dele, tinha que anunciar o nome dele, tinha que testificar o nome dele. E ele dá a ordenança do ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino. Algo interessante aqui que eu vejo, olha aqui algo fabuloso, grandioso aqui que eu vejo. E Mateus fala uma passagem bem interessante aqui, que eu até anotei. Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você vê que o que o apóstolo João falou de testificar, de anunciar o que eles tinham visto. Agora você vê que aqui também fala da testificação do evangelho. Então você vê, querido, que vai ser uma escolha para muitos. Quem de fato vai permanecer até o fim? Será que as pessoas estão preparadas para escolher Jesus? Será que as pessoas, querido, as pessoas achavam que escolher Jesus era somente até o altar do pastor? As pessoas achavam que escolher Jesus era levantar sua mãozinha e dizer: eu quero o Senhor. Eu vejo que muitas pessoas não compreenderam o que é o reino de Deus. O reino de Deus, querido, não é, querido, você ir até o altar, mas você levar o altar com você. É você entender que o altar tem que andar dentro de você. É você entender que o Senhor do altar ele tem que estar junto com você em todos os momentos de sua vida. Porque, querido, infelizmente muitos terão que escolher entre a cruz, querido, e elas mesmas, entre a cruz e o comodismo, entre a cruz e até a sua própria vida. A Bíblia fala que aquele que ganhar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim ganhará. Você vê que a escolha será difícil para muitos. Imagine que se tudo isso não passar, você não vai evangelizar mais? Olha aqui algo profundo que eu estou falando agora. Se isso não passar, você irá evangelizar? Ou você terá medo de morrer contaminado? Então será uma escolha para muitos cristãos. Imagine se isso durar um ano. E aí a igreja vai ter que esperar? Quem é que vai ter coragem de falar de Jesus para as pessoas? As nossas escolhas, ela tem prazo também para ter elas. Cada escolha que fazemos, ela tem prazo. Cada escolha que eu e você fazemos em nossas vidas, ela tem prazo determinado. Se eu e você não escolhermos o momento certo das escolhas, você pode perder muitas oportunidades. E uma delas é a escolha da cruz. A escolha da cruz, ela tem prazo para também acabar. Como assim, pastor? A escolha da cruz, querido, é enquanto você estiver vivo nesse mundo. Enquanto você estiver existindo nesse mundo. Ninguém sabe do dia de amanhã. Ninguém sabe como vai ser as coisas. Ninguém sabe como vai ser. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que escolher o dia que se chama hoje. Nós temos que estar voltado ao momento que estamos vivendo, o presente que estamos vivendo. Então eu aprendo que cada vez as minhas escolhas contam muito. A Bíblia fala: escolhei, pois, a vida para que vivas, não a morte, para que morras. Então você vê que as pessoas escolhem de uma forma inconsciente até a morte. Quando ela faz algo que vai prejudicar a sua vida, mas ela acha que isso não vai levar à morte. O homem não compreende muitas coisas, que as escolhas erradas levam muitas pessoas até a sepultura. A Bíblia fala que há caminhos para o homem que parecem ser bom, mas no fim a morte. E assim eu compreendo e entendo que eu e você nós temos que entender esse princípio. A testificação, querido, desses homens de Deus que escreveram essa Bíblia, que eu e você conhecemos, foi para o amor de Deus ser cada vez mais derramado em nossos corações. E podemos entender que o Evangelho, querido, ele é algo real, ele é palpável, ele existe. Nós temos que entender isso. Esses homens abandonaram muitas coisas em suas vidas. Esses homens deixaram muita coisa para trás, para que o Evangelho de Deus pudesse ser a maior escolha na vida deles. Então eu escolho Jesus, você escolhe Jesus, mas nós temos que escolher Jesus também, querido, através, querido, das nossas escolhas todos os dias, da renúncia do pecado, da renúncia, querido, do que me
agrada, das paixões que me chamam, daquilo que meu corpo deseja, que a minha mente deseja, mas isso não é a escolha que Deus escolheu para mim. Então é isso que eu compreendo, como o apóstolo Paulo fala, que aquilo, querido, que agradava a ele fazer, isso ele fazia, mas aquilo, querido, que agradava a Deus fazer, isso ele não escolhia. E ele fala que é uma luta interior dentro do homem, que é normal, querido, eu e você ficar muitas vezes confuso. O que eu tenho escolhido é bom para mim? Querido, deixa a melhor pessoa escolher por você, que é Jesus. Deixa o Espírito Santo escolher para você. O que eu te levo a entender através dessa palavra, o que o Espírito Santo nos leva a entender aqui, é esse princípio de João, que é você ter a melhor escolha na sua vida, que é Jesus. Olha o que a Bíblia fala, versículo 4, João 1,4: estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então você vê que Jesus, ele é escolhas, e as escolhas é demonstrada em atitudes. Então não basta, querido, você dizer que tem Jesus, não basta eu falar que tem um Jesus, mas as minhas escolhas vão demonstrar o tipo de escolha que eu escolhi para a minha vida. Então espero que você, com essa mensagem, tenha esse entendimento. Vamos escolher Jesus, vamos lutar por Jesus, vamos fazer Jesus alcançar novas vidas. Quando tudo isso passar, nós teremos que tirar esse atraso de muitos meses, de muitos dias. Ah, pastor, 1 mês, 2 meses, não acho muito. Querido, uma vida pode ser salva em segundos através de uma palavra dita na hora certa. Uma vida pode ser, querido, ali abençoada, libertada através de alguns minutos. Tudo isso falado, querido, no momento certo, na hora certa. E a hora certa, querido, é agora. A hora certa é esse momento. A hora certa é o agora. Temos que entender esse princípio, não temos que perder tempo. O diabo não perde tempo. Não podemos perder tempo. Nós temos que anunciar Jesus, nós temos que falar de Jesus. E nós temos que orar para passar tudo isso. E nos dar saúde. Deus nos dá muita saúde. Para que Deus nos dá vida. Para poder anunciar e testificar da vida que é Cristo. Em nome do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor. Vou chamar aqui o Yuri aqui para poder a gente louvar. Quero orar, querido, para toda a igreja, para todos nós. Querido, se você está, graças a Deus, bem, graças a Deus. Se você está tendo condições, graças a Deus. Mas nem todos estão assim. Tem pessoas passando por dificuldades. Tem pessoas passando por dificuldade, não é nem do pão, mas é na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Tem pessoas que estão depressivas, tem pessoas que estão pensando em tirar sua própria vida. Mas Jesus nos fala que Ele é a esperança da glória. Jesus nos fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Creia em Jesus, creia no poder de Deus, creia na palavra do Senhor. Creia nessa palavra. Nós temos que escolher a melhor escolha. Me lembrando da passagem de 2 irmãs, quando Jesus veio e entrou em sua casa, um escolheu estar ali preparando a merenda para Jesus, escolhendo ali de ficar na cozinha, e a outra escolheu sentar aos pés do Senhor e ouvir. E uma das irmãs falou: Senhor, manda minha irmã vir me ajudar, porque estou só aqui trabalhando, estou aqui sozinha na cozinha. E Jesus fala uma palavra muito interessante. Ela escolheu a melhor parte.
Muitas das vezes, querido, a melhor parte, quando eu e você paramos para ouvir a voz da razão, quando eu e você paramos, querido, para ouvir Jesus prostrado em seus pés. Então, não é, querido, os serviços, não é o protocolo que temos que muitas vezes estar fazendo, mas é muitas das vezes estar escutando, aprendendo. E essa palavra nos ensinou muito. Nós precisamos aprender e ensinar. Nós precisamos aprender e praticar. O que você escolhe? Ficar com medo ou lançar fora todo medo? Eu escolho lançar fora todo medo. Escolher Jesus. Orar para que tudo isso passe, para que o máximo de tempo possível seja abreviado tudo isso, para que possamos falar de Jesus. Isso me deu um estralar que perdemos muito tempo como igreja. Não se ouve mais falar da vida de Cristo, se ouve falar em sucesso, se ouve falar em riqueza, se ouve falar em compras de bens, se ouve falar em casamento abençoado, filhos abençoados, famílias abençoadas. Mas a palavra do ranger de dentes, a palavra da dor, ela ficou esquecida. Era uma palavra que era muito falada há 20, 30 anos atrás. Jesus está às portas, Jesus está vindo, Jesus está chegando. Essa palavra ela tem que voltar. Essa palavra ela tem que vir com mais força. Cheio de querer receber. A Bíblia fala: mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Nós temos que começar, querido, a dar mais para Jesus o nosso tempo, a dar mais para Jesus do reino, a nossa vida, de pregar, de falar, de evangelizar, de sair nas ruas e fazer o ID do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, eu te peço, nos ensina, Senhor, a se desprender de tudo aquilo que tem sido uma escolha errada em nossas vidas. Nos dá a palavra, Pai, certa, nos dá a direção certa, Senhor. Nos ensina, Senhor, a escolher, Pai querido, como o Senhor tem escolhido para cada um de nós. Eu te peço, Senhor, nos dá condições, nos dá sabedoria, nos dá saúde, Pai. Eu te peço, Senhor, sabedoria e saúde. Te peço, Senhor, sabedoria e saúde para toda a tua igreja. Eu te peço condições, Pai querido, que o Senhor venha dar suporte para a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Pai, me dá saúde, Pai. Dá saúde à liderança, dá saúde, Pai, a todos que estão nessa igreja, todos que, Pai, faz parte do corpo de Cristo, Pai, no Brasil, no mundo. Que a igreja venha ter um alerta, Pai, para isso. Sair da zona de conforto, escolher, Pai querido, de estar parado. Não escolher mais, Pai querido, de estar ali paralisado, mas escolher, Senhor, calçar as sandálias do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, eu escolho calçar as sandálias do Evangelho. Nós escolhemos, a igreja tem que escolher, Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar todos. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Deus possa abençoar sua família, sua casa. Não se esqueça de se inscrever no canal, no YouTube, Comunidade Raiz de Davi, no Instagram também, Comunidade Raiz de Davi. Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Fique com louvor. Até a mais em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Não importa onde estiver, tuas asas me cobrirão. Se eu subir ao céu, se eu descer ao mar, não escaparei de ti. Tua mão direita
susterá. Abba, Pai, estás aqui.